Fala galera, Itapira aqui. Vou contar pra vocês como é que foi a minha experiência aí no pré-release de Outlaws of Thunder Junction. Bom, pra quem não sabe, eu tô morando aqui em Berlim desde setembro de 2023. Como um bom berliner, pegando a bike aí pra ir pro evento, passando pelo muro de Berlim depois ele ser destruído. E aí a boxinha do pré-release, os 6 packs, e eu montei meu deck baseado nessas 4 principais cartas aí. Bom, esse aqui foi o deck que eu montei. Eu montei aqui nesse site Moxfield para ficar mais fácil, porque as cartas são em alemão. E como o pré-release foi em alemão aqui para mim, o que eu fiz? Qual foi a estratégia? Eu olhei pelas principais cartas, né? As míticas, raras e incomuns, para ver o que eu poderia montar, já que eu não teria tanto tempo para ler as cartas e me preparar, porque eu ia ter que traduzir e tal. Então, o que eu percebi? Logo de cara eu abri o Oco e o Bonipol. Então eu já estava indo por esse lado do azul e verde. E também a minha promo foi essa Sphinx, que se mostrou super forte no pré-release. Uma carta muito forte. E no finalzinho, acho que um dos últimos packs eu abri o Kellan. Então ali eu decidi em jogar com 3 cores, né? O branco, azul e verde. E construir em volta ao jogo tentando segurar um pouco mais para chegar no fim ali, ou quando eu já pudesse ter proteção suficiente para baixar o oco, ou então já com 6 manas para fazer o Bonipol e conseguir ganhar os jogos. Então, basicamente, o resto foram cartas que eu fui encontrando ali para construir em volta disso. Então, essa aqui é um Death Touch, que é um bom blocker. Essa carta, apesar de muito boa nesse formato, por atrasar um pouco quem estava jogando com plot, não saiu nenhum dos jogos. Então, foram 4 rodadas. Eu não vi essa jogo para essa carta aqui. Mas era uma das outras cartas muito boas que eu abri. O Bonipol eu já comentei. Esse Drover Gleezy aqui para ter algum tipo de evasão se fosse necessário. Aqui com o Saddle 1, ele dá atropelar para outra criatura. Então teve um momento que eu usei aqui para atacar com a ficha do Bonipol, que ele cria uma ficha que tem poder de resistência igual ao número de terrenos que você tem. Então teve um jogo que foi bem útil essa sinergia aqui entre as duas cartas. Esse Fortunate Loyal Steed é uma boa carta. Ele te ajuda com o Scry 2 ali para dar uma filtrada no que você estiver procurando. Ele é um bom blocker. E algumas vezes eu consegui usar essa sinergia aqui dele de quando você dá o Saddle para exilar e voltar a criatura para o jogo. Eu vou mostrar aqui qual foi a carta que eu usei. Eu lembro que eu usei uma vez com esse Loan Shark aqui. Então eu já estava mais pro endgame, eu tinha bastante mana disponível, mas eu precisava encontrar uma solução ali, uma carta boa no jogo. Eu acabei equipando. Na verdade, eu acho que eu usei esse feitiço para deixar o meu forte um pouco mais forte, matar uma criatura do oponente, poderia ser um blocker. Usei o Saddle aqui com esse tubarão para fazer um ataque e poder comprar uma carta para buscar ali uma solução. Eu não lembro exatamente o que eu estava procurando nesse jogo, mas acabou que funcionou. Esse Free Strider comando muito bom, principalmente quando você consegue usar o plot, porque ele entra muito mais forte, ele entra 5/5, acaba fazendo diferença ali em alguns jogos também. Esse um ramp
teve um que foi perfeito, porque no turno 3, quando o oponente passou para mim um dos jogos, eu fiz essa esfinge. Então, qual que é o lance dela? Ela tem, além de Flash Flying, ela tem Hexproof quando você não usou nenhuma carta. Então, naquele turno, você não deu cast em nenhuma carta, né? Não conjurou nenhuma carta. Então, o que acontecia? Se o oponente já não matasse direto quando você fizesse ela na passagem do turno, né? No fim do turno do oponente, e a vantagem aqui é que você pode escolher o momento, né? Esperar um, uma situação em que ele está totalmente tapado ali com as manas, e no seu turno você controla. Se ele já estava todo tapado, você fez no passe, você pode fazer suas mágicas normais e atacar. Quando você passar para ele, ele não vai conseguir matar a sua esfinge. E se você suspeitar que ele tem algum tipo de remoção na mão, você simplesmente vai segurando o jogo ali, tá atacando com 5 voar. O que para mim resolveu ali muitos jogos dessa maneira. O oponente não tinha resposta, ou ele tinha que usar as magias para matar criaturas em outras, porque eu ficava segurando para não fazer as mágicas e atacando pelo alto, e eu usando as minhas respostas para matar a criatura e limpando o que ele tinha que voasse. Essa carta eu também usei como um fixer ali, uma criatura de custo baixo para ter um bloco. Eu acabei que eu nem usei nenhuma vez com alguma vantagem essa habilidade dela de quando entra em jogo vira uma criatura alvo. E também não usei a de comprar e descartar. Nos momentos que ela entrou ali, não fez sentido usar para mim. Eu estava usando a mana para outras coisas, eu acabei causando alguns ataques com ela apenas. Essa carta também é muito boa aqui, custo 3, Flash Fly, você ganha 2 de vida e dá um Scry 1, é muita coisa para uma carta só. Eu também acho que eu não cheguei a usar. Teve um momento que eu estava com ela na mão ali eu ia usar como uma surpresa ali, para ver se o oponente ia dar o all-in, atacar com tudo e eu conseguir ganhar vida, ter um bloco a mais ali, na volta eu consegui matar. Mas ele desceu o Terror of the Pix e não teve como segurar o jogo. Mas é uma carta muito interessante, com certeza vai viver bastante jogo no draft. O Kella, eu consegui usar acho que uma vez só essa segunda habilidade dele, que é quando você faz uma mágica sem pagar o custo, você pode conjurar uma permanente da sua mão com o mesmo custo ou menor do que aquela carta. Então, qual que era a sinergia aqui? As cartas com plot. Então, quando você conjurava depois sem pagar a mana, você poderia usar para baixar cartas da sua mão. Eu acabei que eu usei uma vez só. Não tinha tantas cartas assim com plot nesse deck. Mas ele, como um 3/3 Flying Lifelink, me ajudou muito. Até teve uma situação em que tinha um mercenário que dava mais 1/0, então ele estava batendo 4, eu ganhando 4 de vida. Ele foi fundamental também para virar um jogo que eu estava bem atrás e comecei a causar dano e recuperar vida. Me deu o tempo necessário para conseguir vencer. Essa mercenária aqui, algumas vezes eu consegui usar essa sinergia do cometer o crime e dar o double strike ali. Uma para matar uma criatura no combate, outra vez eu consegui causar os 4 de dano, mas ela foi uma criatura muito visada. Então, as poucas vezes que eu consegui baixar, rapidamente ela foi removida. Esse é muito interessante, também como o deck não estava tão sinérgico nesse sentido de conjurar a segunda mágica para colocar o marcador e deixar ele imbloqueável. Ele foi um bom blocker ali no começo em alguns momentos para fazer um champ block e segurar o jogo um pouco para mim.
Em outras situações eu consegui usar essa habilidade 2 ou 3 vezes, colocando aí 1 ou 2 marcadores nele para causar um dano. E eu achei ela bem boa. Imagino que no draft, montando essa mecânica bem aqui de conjurar 2 mágicas, várias coisas com plot, esse cara aqui vai ser muito forte. Teve um oponente que usou isso contra mim e toda hora ele estava conseguindo fazer as 2 mágicas e deixava imbloqueável e conseguia atacar sem medo de eu bloquear. Esse rogue aqui, ele foi bem útil porque eu consegui recastar algumas mágicas para me dar uma certa vantagem. Então o fato ele ter habilidade plot também ajuda muito, porque se você quer usar alguma coisa muito cara, por exemplo, eu tava com essa aqui, First Retribution, que ela é boa para você usar por 2 manas só para destruir uma criatura atacante, mas algumas vezes eu tive que usar ela como 6 manas já no final do jogo. E aí o interessante foi que eu usei o plot, então eu usei esse Lockpicker sem pagar as mana, eu tinha 6 manas disponíveis aqui para usar a Fierce Retribution com todas as minhas manas disponíveis e conseguir matar mais uma criatura antes do meu ataque. Esse Sterling Keykeeper foi muito bom em alguns momentos ali para tirar alguns blocos da frente ou impedir alguns ataques, né? Teve um dos jogos que eu ganhei que eu tava para ganhar o jogo já no próximo turno e aí a minha oponente ela comprou uma carta que eu não lembro o nome agora, mas ela tinha haste, quando ela atacava ela criava a ficha de uma outra criatura que estava atacando e repetia esse processo. Então eu ia morrer naquele turno com esse top deck dela, mas eu estava com ele na mesa, justamente ali como uma pólice de seguros, né? Vai que entre alguma coisa com haste, foi exatamente o caso. Eu virei antes da declaração de ataque dela, então ela não conseguiu atacar e na volta eu consegui. Coincidentemente eu estava com a Sphinx em jogo. Essa carta aqui ganhou a maioria dos jogos para mim. O Oco ele teve um jogo que eu fiz só para usar a segunda habilidade aqui e tirar o voar de uma criatura, né? O oponente desceu uma criatura com voar ali, que ele ia poder segurar a minha Sphinx. Eu desci o Oco, usei a habilidade, transformei a criatura dele numa criatura 3/3 sem habilidades e consegui atacar. Mas no último jogo eu tava numa disputa bem complicada. O baralho do meu oponente era bem bom e ele tinha o Bonipol também. E só que ele estava jogando com verde, azul e vermelho, então ele tinha também algumas remoções a mais que eu ali, vermelhas. E aí eu consegui fazer o Oco no turno 4, eu já tinha uma criatura ali para defender. Aí sim, esse jogo o Oco fez muita diferença, porque eu criei food no começo, né, para ter ali, se precisar recuperar um pouco de vida. Usei a segunda habilidade aqui para tirar algumas criaturas importantes que ele estava na frente ali, deixar elas como 3/3. E mais para o final do jogo eu usei a habilidade -5 para pegar uma das criaturas dele e diminuir a quantidade de bloco e consequentemente aumentar as criaturas que eu tinha para atacar e conseguir finalizar o jogo. Essa verde eu comentei, mas eu achei ela bem forte também, então ela dá +1/+1 e causa o dano do poder da criatura em outra criatura alvo. Se por acaso você usou isso numa montaria, ao invés de dar o +1/+1, ele coloca um marcador +1/+1. De instantânea eu usei, que eu já comentei, First Retribution. Essa Gateway Glamour eu usei também como remoção, não usei
a primeira habilidade aqui para fazer o blink nas criaturas. Quando eu usei, eu acabei usando mesmo para matar a criatura com poder mais alto. Se eu não me engano, foi até engraçado, porque eu fiz a Sphinx no jogo, eu tava atacando, e num dos turnos o meu oponente respondeu com uma outra Sphinx igual. Mas como ele desceu naquele turno, ela não tinha o Hexproof, eu consegui, como resposta, matar ali e ainda assim causar os 5. E conseguir levar o jogo também. Essa nula eu consegui usar uma vez só, na verdade. Apesar de eu achar uma boa carta, né? Se proteger ali uma criatura sua e conseguir ainda comprar mais uma, foi bem útil. Ela me salvou o jogo. Eu morreria, na verdade, se eu não tivesse esse anulo para proteger uma criatura num dos jogos que estava bem disputado também. Ela acabou me salvando aqui e me dando mais recursos com o draw. Essa carta foi muito útil. Eu usei algumas vezes pagando 5 de mana para dar bounce nas criaturas do meu oponente e conseguir atacar. E usei também uma vez para proteger as minhas criaturas. Eu lembro que o oponente tinha colocado um encantamento no meu Kellan que deixava ele virado, ele perdia todas as habilidades. E ele estava matando uma outra criatura que eu tinha, que se eu não me engano era esse Slickshot aqui. Então o que me ajudou, porque eu devolvi para a mão como resposta, ele não conseguiu matar, depois eu fiz de novo o Kellan ali para segurar o jogo para mim, que eu estava com poucos pontos de vida, e ter um blocker com lifelink era a melhor opção naquele momento. Depois eu pude fazer de novo o Slickshot. Eu acho que nem precisou, mas aí a vantagem é que eu tava com eu tinha acabado de usar já essa aqui nessa defesa e eu poderia usar de novo na sequência para limpar ali para atacar, mas acabou que não foi necessário. Acho que, se eu não me engano, eu comprei a Sphinx também nesse jogo e ela acabou ganhando para mim. Esse encantamento foi muito bom, uma remoção aqui. Na maioria das vezes, os oponentes não tiveram resposta para isso. Pouca gente estava usando destruição de encantamento. Teve só uma vez que ela foi destruída por uma criatura verde, que você paga 1 e sacrifica e destrói o encantamento ou artefato. Mas das outras vezes eu consegui usar e foi uma remoção definitiva mesmo. E ela ainda te dá um mercenário aqui, que foi aquele mercenário que eu usei algumas vezes para dar mais 1/0 pro Kellan e virar um jogo que estava bem complicado. Em relação a terrenos, eu coloquei alguns terrenos aqui que adicionavam mana de qualquer cor. Calhou que nessas 4 rodadas do pré-release eu não usei nenhuma vez essa habilidade aqui de pagar uma e virar para adicionar uma mana de qualquer cor. Ele acabou me ajudando algumas vezes com o Surveil. E de resto eu usei a mana incolor mesmo, que eu já estava com uma base boa. Esses terrenos que causam dano quando entram, eles são muito úteis porque eles dão o trigger no cometer um crime, né? Então foi justamente a única vez que eu consegui atacar e causar 4 aqui com a Omenport Vigilant foi com um desses terrenos. Então eu estava com o branco e verde e também com o branco e azul. Então ele entra em jogo, causa 1, isso configura cometer um crime, ativou o trigger aqui e eu consegui atacar com Double Strike. Aí usei 4 florestas, 4 ilhas e 5 planícies. E essa Mirrored Mesa me ajudou também no começo. Algumas vezes ela veio no começo do jogo, eu pude escolher a cor ali que mais fazia sentido para mim. E é isso, o resultado foi bem interessante. Eu consegui 3 vitórias e um empate. Acabou que os 3 primeiros colocados ficaram aí com 3 vitórias, né, e um empate, todo mundo empatado com 10, mas aí no critério de desempate eu acabei ficando em terceiro e ainda acabei levando uma premiaçãozinha aí de 3
3 boosters para casa. É isso. Esse foi o... Como alguém disse no grupo, eu quero ver o Oco deck. Foi um excelente resultado aí para esse pré-release de Outlaws of Thunder Junction. É isso, galera. Essa foi minha experiência aí no pré-release de Outlaws of Thunder Junction. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de curtir, seguir o canal e comentar qualquer sugestão ou o que vocês acharam dos vídeos. Falou, valeu!